Amigos da CBN, mais uma derrota do Vasco da Gama hoje para o Atlético Mineiro aqui no estádio do Maracanã. O torcedor do Vasco chegou por algum momento a pensar que o time conseguiria reagir no final do jogo quando fez um golzinho. Depois que no primeiro tempo, Álvaro, vimos um filme muito semelhante ao do Beira-Rio. 2-0 para o adversário, hoje o Atlético Mineiro. Há uma historinha que se conta aí entre os torcedores que é a seguinte, Álvaro. Um time cai quando joga mal e perde, quando joga mais ou menos e perde, e quando joga bem e perde. O Vasco jogou bem hoje? Jogou bem. Jogou bem pro padrão das atuações que o time vem tendo no campeonato. Foi uma das boas atuações do Vasco nesse campeonato brasileiro. Encarou o Atlético de igual para igual. No primeiro tempo, para se ter uma ideia, o Atlético teve 2 finalizações na direção do gol adversário. Aliás, 2 finalizações. E venceu por 2-0. Saiu para o intervalo vencendo por 2-0. O Vasco chegou algumas vezes com perigo, teve uma boa chance com o Nenê, teve uma boa chance com o Leandrão, isso quando já estavam 1-0, né? E o Vitor salvou nas 2 vezes, evitou o gol de empate. No finalzinho do primeiro tempo, o Atlético já tinha feito 1-0, graças a um pênalti bobo cometido pelo Rodrigo. O Patrick saiu da direita para o meio, tabelou com o Thiago Ribeiro, recebeu dentro da área. Ele parou a bola, o Rodrigo veio e atropelou o lateral do Atlético como um trator desgovernado. O pênalti foi bem marcado, o Lucas Prato foi para a cobrança, fez 1-0 para o Atlético. O Vitor salvou 2 vezes o Atlético do empate, nos chutes do Nenê e do Leandrão. E aí no finalzinho do primeiro tempo, o Atlético escapou no contra-ataque, o Giovanni Augusto tabelou com o Thiago Ribeiro, fez o passe para o Dato, que completou ali da meia-lua da grande área com um chute colocado com muita categoria, fez 2-0 para o Atlético. Alguns jogadores do Vasco ainda reclamaram de uma falta que o Jorge Henrique teria sofrido. Essa falta não aconteceu, a jogada foi legal e o Atlético saiu para o intervalo com 2 finalizações, vencendo o jogo por 2-0. Pois bem, o Vasco voltou para o segundo tempo, manteve a organização, não perdeu a tranquilidade, diferentemente do que vinha acontecendo nos outros jogos. A dupla de volantes com Diguinho e Lucas funcionando muito bem ali na frente da zaga. E o time conseguiu, levou alguns sustos, evidentemente, porque o Atlético nos contra-ataques é um time perigoso. O Jordi salvou o Vasco num chute do Dátolo de fora da área, depois numa cabeçada do Leandrão. O Leandrão foi tentado salvar numa cobrança de falta, cabeceou contra o próprio gol e o goleiro do Vasco salvou para escanteio, mas o Vasco esteve mais no campo de ataque, criou mais oportunidades de gol. Tanto que aos 28 minutos o Bruno Ferreira recebeu uma bola dentro da área, foi empurrado pelo Dato, o árbitro marcou o pênalti, aí foi a vez dos jogadores do Atlético começarem com as reclamações, o pênalti foi claríssimo, mas todo mundo hoje reclama de tudo na arbitragem, né? O Nenê foi para a cobrança e conseguiu, mesmo com toda a pressão, fazer o gol que colocou o Vasco novamente no jogo. Só que dali para frente o time não conseguiu se acertar mais. O Atlético teve 2 oportunidades ainda, em 2 cruzamentos do Cárdenas, que o Jordi salvou, e no finalzinho do jogo o Rafael Silva ainda forçou a expulsão por reclamar da arbitragem, mais uma marcação correta do árbitro Elmo Rezende. O Rafael Silva colocou a mão na bola, já tinha cartão amarelo, não ia receber o segundo, mas reclamou da marcação da falta e acabou expulso de campo. E o Vasco jogou como nunca, perdeu como sempre. Bom, vamos acompanhar. Hoje foi apenas a 23ª rodada, tem jogo pela frente ainda, mas a cada partida o milagre necessário para o Vasco não ser rebaixado precisa ser maior. Vamos continuar acompanhando pela CBN. Um abraço e até a próxima.